A paz do Senhor, povo de Deus, está tudo bem com vocês? Está tudo bem com vocês, meus queridos e amados irmãos? Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, eu lembro, meus irmãos, que há uns 5 meses aí atrás, de 5 para 6, né? Eu lembro que a pastora Nadia, ela trouxe aí uma visão, né? Que segundo ela foi Deus, né, que deu para ela, falando do pastor Lorival de Almeida. Eu creio que muita gente ouviu, né, ouviu e viu essa visão sobre o Lorival de Almeida, né? E meus irmãos, eu vi uma foto dele aí, o Lorival de Almeida não está bem. Ele não está bem pelas fotos que eu vi, está todo inchado, né? Está todo inchado, meus irmãos. Glória a Deus. E foi muita gente a murmurar contra a serva do Senhor, né? Lorival de Almeida, meus irmãos, eu vi ele falar tanta coisa assim por causa de uma visão aí de um irmão. Parece que o nome dele é Edson Nunes, aonde ele fala para tirar todas aquelas coisas lá de cima do altar, que é aqueles negócios de glória a Deus, que é aquelas coisas que colocaram lá, né? Glória a Deus, aqueles telões, né? Aqueles telões que colocaram lá. E por causa desta visão, o Lorival se levantou muito furioso contra o servo de Deus. Meus irmãos, e vai saber agora se este problema do Lorival, este câncer aí na cabeça, se não é porque se levantou duramente contra o servo de Deus, né? Não se sabe, mas tudo indica, né, que foi bem no tempo em que ele se levantou duramente contra a visão do servo de Deus. E o Edson Nunes parece que foi até punido por causa disso, né? Parece até que foi punido. E eu, meus irmãos, já procurei este vídeo do Edson Nunes aí na internet e não estou achando, né, este vídeo. Eu lembro que o Lorival de Almeida, ele se levantou duramente contra essa profecia do Edson Nunes. E aí, meus irmãos, com poucos dias ele veio a ficar com esse câncer aí na cabeça. E aí, meus irmãos, o que é que eu aprendo com isso? Eu aprendo que Deus, que operava no passado, ele não deixou de operar. Aquele Deus que matava no passado não deixou de matar. E tem pessoas que ficam, meus irmãos, brincando porque está no tempo da graça, acha que Deus mudou e fica brincando e fica murmurando contra o povo de Deus, se levantando, né? Glória a Deus. Você só pode falar algo do servo de Deus quando Deus manda. Se Deus não mandar, você tem que ficar quieto. Principalmente de coisas que você não está entendendo. E aí eu aprendo que Deus não mudou. Aquele Deus que matava no passado, ele continua matando, meus irmãos. As Escrituras nos diz que Moisés ia tirando aquele povo do Egito para Canaã. E aquele povo, eles murmuravam demais. Eles murmuravam demais, a ponto de Deus matar 23.000 pessoas no deserto, né? Picado pela serpente. Isso você encontra, me parece que no capítulo 10 de 1 Coríntios, né? O apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios. E Deus, meus irmãos, puniu aquele povo por causa de murmuração. O próprio Moisés não entrou na terra prometida
Glória a Deus. Me parece que só entrou lá o Caleb e Josué por causa de murmuração. Deus puniu aquele povo, matou muita gente. E Deus, então, nos nossos dias, Deus não mudou. Deus, ele não mudou, meus irmãos, porque depois que o Lorival de Almeida ele se levantou duramente contra aquela visão do Edson Nunes, blasfemando, né? E aí aconteceu de vir esse mal aí contra ele. E aí a gente fica pensando, pode ter sido a mão de Deus que pesou, por causa que ele se levantou duramente contra a visão do servo de Deus. Eu tenho procurado esse vídeo na internet e não tenho achado, né? É que ele se levantou duramente contra, me parece que o Edson Nunes, né? Meus irmãos, e aí depois que a pastora Nadia, ela passou essa visão, foi muita gente também a murmurar. E esse povo, será que não está lendo a Bíblia? Será que não está lendo a Bíblia ou que já perderam o temor de Deus para se levantar assim duramente contra uma serva de Deus, em que a pessoa não convive com ela para saber da sua intimidade com Deus? Isso é um perigo muito grande. Parece que as pessoas estão perdendo o temor de Deus. Foram muitas pessoas, meus irmãos, nesses canais aí que murmuraram contra a pastora Nadia, né? Foram muitos mesmo. E eu quero ler, meus irmãos, aqui um versículo que está em Marco, né? O apóstolo Marco. É capítulo 9, versículo 42, que diz assim: E qualquer que escandalizar um desses pequeninos que crê em crê em mim, melhor lhe fora que lhe pusesse ao pescoço uma grande pedra de moinho e que fosse lançado no mar. Amém, meus irmãos? Olha aí o perigo. Aqui eu aprendo que Deus ele não mudou. Ele não mudou. O Deus que matava no Velho Testamento, ele ainda mata no Novo Testamento. E aqui está a prova, Jesus dizendo: se for para se levantar contra um dos meus pequeninos, seria melhor amarrar uma pedra no pescoço e se lançar dentro do mar. Glória a Deus. Eu aprendo isso, que Deus ele não mudou. O Deus que punia o povo no passado, ele continua punindo. Não é porque é o tempo da graça que alguém agora acha que tem que ficar brincando com Deus. Meus irmãos, é preciso a gente vigiar. Vigiar porque Deus ele não mudou. E aí foram muitas murmurações contra a serva de Deus. Mas aqui, meus irmãos, aqui não, Deus não diz que vai punir alguém porque mexeu com o pastor, ou porque mexeu com um missionário, ou com uma pastora. Aqui está dizendo que Deus usa uma palavra aqui de juízo para uma pessoa que mexe com seus pequeninos. Deus não está olhando para cargos. Deus ele não está olhando para cargo. Se é missionário, se é missionária, se é pastor, se é pastora. Deus não está olhando para isso. Deus apenas está olhando para aquela pessoa que teme o nome dele, que guarda a sua palavra, que guarda a sua doutrina. Essa pessoa, Deus ele tem ciúme dela. Se a pessoa guarda a palavra de Deus, guarda a sua doutrina, anda com sinceridade com Deus, então Deus ele tem ciúme dessa pessoa. É isso que eu aprendo nesse versículo.
Mas as pessoas, meus irmãos, nos nossos dias parece que estão perdendo o temor de Deus. Parece que lê a palavra de Deus só por ler. Não estão pondo em prática. Elas estão perdendo o temor de Deus. Glória a Deus. Então, meus irmãos amados, eu vi o Lourival de Almeida aí. Ele está todo inchado e vamos orar por ele, né? Glória a Deus. Mas a gente fica naquela, né? Será que Deus pesou a mão por causa de tanta coisa errada, né? Por causa de levantar aqueles telões ali na sede, né, mundial, e por causa de não receber as profecias que vêm de Deus. Será que foi isso? A gente fica com isso, né, na mente. Glória a Deus. Mas vamos orar, né? Vamos orar, que Ele precisa das nossas orações. Se ele se sair dessa, né? São coisas que para ele parar e refletir. Refletir sobre as profecias em que ele resistiu e sobre esses telões que ele colocou ali na sede. Amém? Se você é novo por aqui, se inscreva nesse canal, dê o seu like, ative o sininho das notificações, para que assim você possa receber mais vídeos. Amém? Que Deus assim vos abençoe.